todos nós, Deus determinou um determinado tempo para mim e para você. E dentro desse espaço de tempo que Ele determinou para mim e para você, Ele tem colocado junto de nós as nossas oportunidades, diante de nós, diante de você, as suas oportunidades. E eu gosto sempre de fazer essas perguntas, porque elas são chaves para nós. O que é que você tem feito com as oportunidades que Deus tem colocado diante de você? Em junho, quando eu estive aqui com vocês, eu compartilhei sobre Efésios capítulo 5, e ali fala que nós precisamos remir o tempo, nós precisamos entender o tempo, fazer melhor uso do nosso tempo, porque os dias são maus. Como você tem feito uso do seu tempo? Aonde você tem gasto esse tempo? O que é que você tem feito com essas 24 horas do dia que tem sido lançada nas suas mãos? O que é que você tem, onde você tem colocado, focado a sua vida? Amém? Tempo e oportunidade acontece para todos nós. Eclesiastes 3:1. Se alguém encontrou, por favor, você poderia ficar de pé e ler para nós? Amém. Amém? Tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há um tempo para as oportunidades de Deus para a sua vida. Há um tempo para as oportunidades de Deus para você. E Ele coloca essas oportunidades todos os dias diante de você, diante de nós. A grande luta, a grande dificuldade é que os nossos olhos sejam abertos, como o pastor Diego estava orando agora há pouco, no período do louvor. É que os nossos olhos sejam abertos, é que os nossos ouvidos estejam atentos, e que nós possamos estar ligados no tempo e na oportunidade de Deus para nós. Quando você lembra do livro de Números, capítulo 13 e 14, Deus estava enviando o povo de Israel dentro da terra prometida. E a palavra de Deus diz que Deus enviou ali, preparou Moisés, preparou o povo de Israel, saindo ali do Egito e dizendo: agora chegou o momento de vocês entrarem na terra prometida, a terra que eu preparei que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó, e preparei para vocês. Essa é a herança, a minha herança para vocês como povo de Israel. E a palavra de Deus diz que eles, por causa da incredulidade, por causa do medo, eles não entraram na oportunidade que Deus havia dado para eles. Eles rejeitaram aquele momento e aquela oportunidade que Deus havia preparado para aquela nação inteira. Por causa do relatório de 10 homens. Por causa do relatório de 10 homens. Eles perderam o tempo, eles perderam as oportunidades que Deus tinha dado para eles. E eu não gostaria que isso acontecesse comigo e com você, porque eu comecei a pensar no meu devocional sobre as oportunidades de Deus, sobre o tempo de Deus para mim. E eu comecei a perguntar ao Espírito Santo, me ajuda, me mostra, eu por algum momento, em algum dia, em algum ano, eu perdi uma oportunidade tua para mim? Será que tu querias me levar para um determinado lugar e eu disse não, ou eu rejeitei aquilo? Quantas vezes você teve a oportunidade de crescer e você não cresceu? Quantas vezes você teve a oportunidade de fazer talvez um curso e você disse: ah não, vou deixar isso para depois? Quantas vezes Deus te chamou para uma obra e você disse não para Ele? Ah não. Será que você perdeu uma oportunidade ou oportunidade de Deus para a sua vida? Aonde você tem investido o seu tempo? Você tem construído castelo de areia? Você tem colocado o seu esforço em algo que não vai durar para sempre, porque a nossa vida ela é temporária. Isso aqui é atemporal, isso aqui não vai durar para sempre. Aonde você tem esforçado, onde você tem colocado o seu esforço no trabalho, você tem colocado o seu esforço numa meta que ela é material. Eu
quero nessa noite te incentivar a buscar o Espírito Santo e a pedir para Ele: ajuda-me a entender o teu tempo, ajuda-me a ver as tuas oportunidades para a minha vida, ajuda-me quando elas chegarem a dizer sim para ti e não rejeitar, porque, meus amados, pode ser num piscar de olhos, Ele pode chegar diante de você e colocar algo tremendo diante de você, algo que vai impactar a tua vida, algo que vai ser bênção para a tua casa, algo que vai ser bênção para a tua família, algo que vai ser bênção para todos aqueles que estiverem ao teu redor, porque é assim que Ele age. É o tempo de Deus, é no momento de Deus e nas oportunidades que Ele coloca diante de nós, oportunidades que talvez elas voltem, talvez elas não voltem. Eu oro para que Ele nos dê mais uma vez a oportunidade, se eu e você de alguma forma perdemos, mas que Ele seja misericordioso para voltar e nos dar mais uma vez essa oportunidade de fazer aquilo que Ele quer. Amém? Aleluia! Precisamos discernir o tempo e as oportunidades de Deus que Ele coloca diante de nós. Oportunidades que eu e você precisamos entender. A primeira, você tem o dever e a oportunidade de fazer o bem. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Vamos lá? Uma outra pessoa abre em Efésios, capítulo 5, versículo 16. E mais alguém, por favor, abre em Lucas, capítulo 41 a 44. Vamos lá, igreja. Hoje é um dia frio em Bebedouro, né? Pelo menos para mim, que sou paraense, isso aqui é uma neve, cara. Tá nevando. Sério. O frio mais intenso que eu estive em Belém do Pará foram 29 graus. E isso porque estava chovendo. Amém? Gálatas 6:10. Amém, meu. Diga comigo. Isso aí, André. Enquanto temos oportunidade, diga para a pessoa que está ao seu lado: faça o bem. Obrigado, André. É só isso. Faça o bem. Enquanto você tiver oportunidade. Não importa para quem seja. Não importa qual seja o momento, qual seja a ocasião. Não importa como você está sentindo. Houve uma oportunidade diante de você, apareceu de fazer uma oportunidade de você fazer o bem. Faça o bem. Faça o bem. Porque isso agrada a Deus. Deus é bom. E quando você faz o bem, você está expressando esse caráter, essa verdade de Deus, da bondade de Deus. Amém? Aleluia. Segundo, aproveite ao máximo o seu tempo. Efésios 5:16. Quem encontrou, leia, por favor. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aproveite ao máximo a sua oportunidade. Correndo, estamos fazendo o que com o nosso tempo? Correndo atrás do vento? Correndo para um beco sem saída? Muitas vezes nós entramos em relacionamentos, nós estamos gastando tempo em coisas que não vão dar em nada. Nós estamos enxugando o gelo, tentando limpar carvão, e não vai adiantar nada. E você está gastando o seu tempo. E esse dia que é 10 de agosto de 2025, ele não vai voltar atrás. Final é hoje, acabou. São 9 horas, 8 horas da noite. Depois que chegar às 24, é um novo dia. É 11 de agosto. E tudo mudou. Você não vai ter a oportunidade de estar nesse culto, porque ele está acontecendo agora. Essa é a oportunidade de Deus para nós. Então, o máximo que você tiver, use o seu tempo de uma forma sábia. Não desperdice. Não gaste tempo com aquilo que é vão. Não tente criar castelos de areia. Tinha uma novela que chamava Mulheres de Areia. Eu ia falar castelos de areia. Você se lembra, né?
Nós estamos trabalhando para construir castelos de areia, amados. Nós devemos sondar os nossos corações e perguntar a nós mesmos: até onde você poderia ter alcançado? Até onde você poderia ter ido? O que você poderia ter feito? O quanto mais você poderia ter alcançado diante do Senhor? As coisas que eu e você poderíamos ter jogado para fora das nossas vidas, o lixo do nosso coração. Quantas vezes você teve a oportunidade de perdoar alguém? Quantas vezes você teve a oportunidade de liberar perdão ou pedir perdão para alguém? Quantas vezes Deus colocou diante de você a oportunidade de você consertar algo, de você fazer algo para alguém que você viu, você sabia que você poderia fazer, mas você não fez. Você perdeu uma oportunidade. Você gastou um tempo. E isso é muito importante para nós, porque quando a nossa vida está passando, nós precisamos entender que nós fomos criados com um propósito. Amém, amados? Na última vez eu compartilhei sobre isso. O nosso chamado, ele é divino. O nosso propósito, ele é divino. Porque Deus nos chamou com um propósito. Ele não nos chamou simplesmente para estarmos aqui sentados todo domingo, domingo após domingo, para levantarmos as nossas mãos, simplesmente louvá-lo com canções, mas Ele nos chamou também para louvá-lo, para adorá-lo com as nossas obras, com aquilo que nós fazemos, com a nossa segunda, com a nossa terça, quarta, quinta, sexta-feira, com os 7 dias da semana, com os 30 dias de um mês, com os 365 dias de um ano. Fomos chamados para louvar e adorar a Deus, para expressar as maravilhas desse Deus que nós cremos. E você precisa entender que Deus tem te dado e está te dando tempo e oportunidades para você crescer nele, para você fazer a sua vontade, para você alcançar tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Uma certa vez, no início da minha caminhada na fé cristã, teve um casal que eles tiveram, olha só, interessante, um casal, estavam numa certa noite, os dois dormindo, eles tiveram o mesmo sonho, impressionante. Nesse sonho, eles viam os céus abertos, e eles viam uma riqueza. Eles não viam Jesus, mas eles viam o pé de Jesus, e aos pés dele, uma riqueza que não se podia contar, joias, pedras preciosas, ouro. E eles ouviam nesse sonho, eles ouviam uma voz dizendo: poxa, tudo isso aqui está preparado para vocês, tudo isso aqui, mas vocês são quase lá, falta isso aqui para chegar lá. E eles não puderam alcançar dentro daquele sonho, porque lhes faltava alguma coisa. As coisas grandes, as coisas gloriosas que Deus tem preparado, é o que Romanos fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas grandes e inefáveis que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que Deus tem reservado para nós. Por isso que nós precisamos ser crentes com foco, precisamos ser discípulos do Senhor Jesus e caminhar nessa vida não aleatoriamente, não como dispersos, não como se tivéssemos pessoas sem sentido e sem direção. Muito pelo contrário, nós precisamos ter foco, nós precisamos ter direção e saber aquilo que o nosso Deus tem para nós, aquilo que Ele quer para a sua vida. Nós temos a nossa vida, a vontade de Deus coletiva, você tem que lembrar disso. Há uma vontade de Deus coletiva para nós como igreja, mas há uma vontade individual de Deus para cada um de vocês, meus amados. E você precisa buscar essa vontade. Não há pastor, não há profeta que vai te revelar isso. É você e Deus. É você e o seu caminhar com Ele todos os dias que vai te revelar aquilo que Ele tem para você. Amém? Aleluia! As chances que nós perdemos de fazer o que é certo e nós não fizemos, uma oportunidade de acertar com alguém e não acertamos. Aleluia! Faça o máximo do proveito. Use o seu tempo da melhor forma possível. Não perca as oportunidades, porque você não sabe o amanhã. Amém? Lucas 19, 41 ao 44. Quem encontrou, leia, por favor.
Puxa, legal essa versão. Jesus, o Senhor Jesus entrando em Jerusalém. Era a grande entrada dele ali naquele momento que ele ia chegar, e logo depois ele seria crucificado, ele iria estar naquela cruz. Mas quando ele chega próximo de Jerusalém, ele tem esse momento em que ele olha para a cidade, e a Bíblia diz que ele chora. Jerusalém, se tu soubesses que momento é esse, se tu soubesses que dia é esse, se tu soubesses quem está aqui nesse exato momento. Jerusalém, Jerusalém, como eu quis te arrebanhar como uma galinha, ela junta os pitinhos. Como eu quis te juntar, como eu quis te sarar, como eu quis te abençoar, mas tu não reconhecesses. Volta lá, por favor, o finalzinho do 43, do 44. Não, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Como diz a sua versão? O 44. Porque você não reconheceu, você não conseguiu ver a oportunidade que Deus te deu. Domingo passado, na hora na ceia, naquele momento ali que o pastor Diego fez o apelo, quantas pessoas tiveram a oportunidade de entregar Jesus em suas vidas, de entregar suas vidas a Jesus? Quantas pessoas tiveram a oportunidade de abrir os seus corações para Jesus e não fizeram? Eu não sei se elas vão ter. Eu espero que tenha. Uma, duas, mas eu espero que elas decidam rapidamente pelo Senhor. Mas a verdade é que eu não sei se elas terão. Quantas vezes Deus tem falado com você, meu amado? Você precisa sondar o seu coração e a sua memória nesse momento. Quantas vezes o Senhor tem falado contigo sobre coisas que você precisa acertar, decisões que você precisa tomar, algumas coisas que você precisa remover da sua vida, algumas coisas que você precisa de lançar, tirar, cortar, quebrar da sua vida. Deus tem te dado tempo para você fazer isso. Ele tem te dado oportunidades para você fazer isso. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu tentei te ajuntar. E ele chora sobre Jerusalém, e o interessante é que eles não reconheceram a oportunidade, e muito mais do que a oportunidade, eles não reconheceram quem estava ali naquele momento. Eles não reconheceram que era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o autor da vida, aquele que dá a vida e tira, aquele que veio para libertar, aquele que veio para sarar, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, Emanuel, Deus ali presente. E o judeu não o reconheceu. Os religiosos, os fariseus que tinham a Torá nas mãos, carregavam ela para cima e para baixo, o orgulho deles, eles não reconheceram que o Messias estava ali, diante deles. E eles passaram batidos naquilo. Amém, meu amado? Diga comigo, tempo, oportunidade. Eu queria te deixar com você, nessa noite, algumas ferramentas para te ajudar a discernir o tempo de Deus e as oportunidades que Ele nos coloca diante de nós. São oportunidades ferramentas que eu tenho procurado e tenho pedido a Ele para me dar. Primeira, revelação. Diga comigo, revelação. As oportunidades de Deus, elas não vêm no envelope, elas não vêm via WhatsApp, elas não vão vir para você através do Mercado Livre, elas não vão vir para você através da Shopee, elas não vão vir para você num site de internet. As oportunidades de Deus não vão vir para você através de um amigo. Não vão vir. As oportunidades de Deus não vão vir para você de uma forma humana. Elas vêm através de revelação. Revelação.
revelação. 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 9 a 10. Essa é a primeira ferramenta que você precisa ter. Você precisa buscar revelação de Deus. Amém? 1 Coríntios 2, de 9 a 10. Quem encontrou, leia para nós, ou está aqui na tela já. Mas como está escrito, nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Deus, porém, revelou, diga comigo, revelou. Revelou isso a nós de que forma? Por que pelo Espírito Santo? Então as coisas de Deus não são naturais, elas não são carnais, elas não são materiais, elas são espirituais. Então só o Espírito Santo pode te trazer a revelação da oportunidade do tempo dele para a sua vida, daquilo que ele quer trazer para você, daquilo que ele quer te dar, daquilo que ele quer te capacitar, é através do Espírito Santo. E você tem que buscar essa revelação. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 17, Paulo, orando pela igreja de Efésios, ele diz: por isso eu me coloco de joelhos diante de Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, e peço que ele vos dê um espírito de entendimento e de revelação de quem é Jesus. Duas coisas que ele ora por aquela igreja: que a igreja tivesse entendimento e revelação, mas não na cabeça, no espírito. Que vós tenhais o espírito de entendimento e de revelação. Sem uma revelação do Espírito Santo em nossas vidas, eu e você vamos passar batidos nas oportunidades e no tempo de Deus para nós. É o Espírito que conhece o que Deus quer nos dar. E é Ele que vai nos revelar o que Deus quer nos dar. É Ele que vai nos mostrar as oportunidades de Deus para a nossa vida. Não adianta você tentar encontrar num dicionário ou no livro, não, de forma alguma. É através do Espírito Santo, é pelo Espírito Santo. Amém? As oportunidades de Deus são incríveis e grandiosas, tão grandiosas que somente por meio de uma revelação nós seremos capazes de vê-las. Não existe outra forma. Aleluia. Segundo, andar com aqueles que têm entendimento. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Andar com aqueles que têm entendimento. Amém? Coloque lá, por favor. Dos filhos de Isacar, que sabiam discernir o tempo para saber o que Israel deveria fazer, 200 chefes e de todos os seus irmãos sob suas ordens. Havia uma tribo em Israel, a tribo de Isacar, e ela era conhecida por ter entendimento. Entendimento. Eles sabiam o que Israel deveria fazer. Aleluia. Provérbios 13, 20. Quem lembra desse versículo? Provérbios 13, 20. Não coloca na tela, não. Já colocou. Pressadinha. Provérbios 13, 20, o que é que diz? Fala aí. Quem anda com sábio, quem anda com quem tem revelação terá. Mas eu não estou falando esse negócio de profetada, não, irmãos. Não estou falando para você andar com profeta aí, não. Olha, eu recebi uma revelação. Olha, eu recebi outra revelação. Olha, não. Você tem que andar com seus pastores. Você tem que andar com seu discipulador. Você tem que andar com pessoas que são maduras na fé. Você tem que andar com pessoas que têm caminhado com Cristo Jesus. Você olha para ela, você olha para ele, e você vê nele, você vê nela alguém que teme a Deus, que ama a Deus, e você quer andar com essa pessoa, porque você quer crescer, você não vai perder as oportunidades, você não vai gastar o seu tempo, oh meu Deus, você não vai gastar o seu tempo com quem não tem nada, com quem é cabeça vazia, amados.
você vai gastar o seu tempo, você vai receber revelação e entendimento de pessoas sábias, pessoas que têm a revelação de Deus, pessoas que pelo menos, olha aqui para mim, pelo menos estão buscando essa revelação, estão buscando fazer a vontade de Deus, saber o que Deus quer para elas. Eles são inconformados, eles não estão conformados com isso. Eu já falei para você e falo sempre para mim, até na frente do espelho, não seja um medíocre. Você lembra dessa palavra aí do medíocre? Não seja um medíocre. Tá bom, talvez você se sinta ofendido, vou melhorar. Não seja mediano. Não seja uma pessoa mediana. É muito arriscado isso. Todo dia nós somos convidados a sermos medianos. Todo dia nós somos convidados, seduzidos a nos acostumar. Tá bom, já cheguei até aqui, tá legal, não vou fazer mais nada. Não seja assim. Seja uma pessoa que tenha fome, que tenha sede. Você tem que lembrar, tem que entender, receber a revelação de que Deus é infinito. E se Deus é infinito, meus irmãos, nós nem sequer chegamos na ponta do iceberg daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Porque são coisas inefáveis, incontáveis. Não há tempo nessa vida para nós desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem para nós. Não vai ter tempo. Então nós precisamos o máximo possível gastar o nosso tempo aproveitando, usando, tomando posse daquilo que Ele tem para nós, o quanto mais você puder. Por isso que você tem que andar com pessoas que tenham a revelação. Por isso que você tem que andar com pessoas que tenham entendimento, discernimento das coisas. Amém? Aquela é a minha e a sua oportunidade para fazer isso. Glória a Deus. Duas coisas, lembre-se: revelação e andar com quem tem entendimento. Muito bem, glória a Deus. Marcos 10, 46 ao 50. Fala sobre Bartimeu. Eu gosto de usar Bartimeu como esse homem, esse cego, que embora ele fosse cego, ele viu mais do que muitas pessoas que têm olhos. A Bíblia diz que Bartimeu estava ali, sentado, num determinado dia da sua vida de esmoleiro, vou chamar assim, aquele que pede esmolas. O esmoleiro, nem sei se existe essa palavra no português, mas eu criei ela agora. Esmoleiro. Bartimeu estava sentado num determinado dia da sua vida. E ele estava ali naquele dia. Era mais um cotidiano. Era mais um outro dia. Deveria ser um dia qualquer na vida dele. Deveria ser mais um dia em que ele ia estar sentado, com as mãos estendidas, pedindo para alguém: dá-me uma esmola, pelo amor de Deus. 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 Você tem uma moedinha? Você poderia me dar uma moedinha? Dá-me uma esmola, pelo amor de Deus. O nosso cotidiano, às vezes, eles nos impedem de alcançarmos aquilo que Deus tem para nós, porque nós vivemos nessa vida repetitiva. Ele estava ali naquele lugar e de repente o seu cotidiano é quebrado com um barulho ensurdecedor de pessoas passando, pessoas falando, pessoas, sei lá, dizendo um bocado de coisa. E de repente aquele homem que era cego, que não podia ver, mas ele podia ouvir. Ele ouviu, e aquele barulho levou a ele a ficar interessado, a ficar curioso. O que está acontecendo? O que é isso aí? Fala para mim. Imagine se tinha um outro cego do lado dele, e ele pergunta para aquele cego: você está vendo o que está acontecendo aí do teu lado? O outro cego: cara,
alguma coisa. E aí ele começa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei quem foi. Eu só sei que eu tenho que louvar a Deus pela vida dessa pessoa, porque a Bíblia diz que alguém disse para ele que é Jesus o Nazareno que está passando. Jesus o Nazareno que está passando. E Jesus passando, quando ele ouve aquilo, que é Jesus o Nazareno, a palavra de Deus diz que ele começou a gritar: Jesus! Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim! Jesus, filho de... Agora você tem que imaginar a cena. Ele era cego, um cara que estava pedindo esmola, um mendigo pedindo esmola. O que você acha que as pessoas falaram para ele? Se fosse você olhando Bartimeu naquele momento, está perto de você, uma pessoa suja, pano rasgado, uma capa empoeirada, porque não tinha asfalto naqueles dias ali, era tudo poeira. A Bíblia não diz qual foi o período, não sabemos se estava quente ou se estava frio, só diz que ele tinha uma capa, ele estava sentado, e daquele jeito que ele estava gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim! Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim! E o que é que a multidão fez? A multidão ajudou ele. Amém? Não. A multidão não ajudou ele. A multidão virou para ele e disse: cala a boca, cara. Cala a boca, o que está fazendo? Quem tu pensas que tu és para estar chamando ele? Ele não tem tempo para ti. Ele tem mais o que fazer. Por isso que eu gosto de dizer que ele tinha mais olhos, embora sendo cego. Ele conseguiu ver aquilo que aqueles que com os olhos não conseguem. Porque ele viu e ele entendeu, ele reconheceu a oportunidade e o tempo de Deus para a vida dele. Porque Jesus estava passando ali pela última vez. Ele não ia voltar mais por aquele lugar. Ele não ia voltar mais por aquele lugar. Esses dias eu tenho orado. Aí a Rosane me falou assim mesmo comigo: bem, mas por que você está orando assim? Aí eu falei para ela: bem, eu tenho um negócio no meu coração que eu penso que se eu não for orar, se eu não for para a sala, eu não me trancar no quarto, eu vou perder uma oportunidade. Quem sabe não é hoje o dia que ele escolheu para me ver? Quem sabe não é nessa noite que ele escolheu para me visitar? Porque eu não sei quando é que ele virá. Mas eu preciso estar lá. Porque se ele vier, eu quero pegar a minha oportunidade. Quero fazer uso dela. Eu não posso perder o tempo e a oportunidade de Deus para a minha vida. Porque Bartimeu não voltou, Jesus não voltou mais ali a Jericó. Era a última vez que ele estava passando por ali. E a Bíblia diz que, embora houvesse uma multidão, muito barulho, a Bíblia diz que o Filho de Deus ouviu aquele cego, aquele mendigo, aquela pessoa que ninguém dava nada por ele. E a Bíblia diz que Jesus mandou chamá-lo. Tão bonito, porque quando Jesus parou diante dele, Jesus perguntou: o que tu queres que eu te faça? Agora você precisa conhecer Bartimeu, entrar na vida dele. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu uma casa, ele pediu a única coisa que ele talvez tenha sonhado a vida inteira. Deixa ver, restaura os meus olhos, restaura a minha visão. Eu quero ver, Jesus, eu quero ver. E a Bíblia diz que Jesus concedeu a ele o desejo do seu coração. Amém. Seja feito segundo a tua fé. Ele tinha 1000 razões para calar a boca, porque todo mundo
mandava gritando para ele: cala a boca, cala a boca. Mas ele não perdeu a oportunidade. Ele soube discernir o tempo de Deus para a vida dele e a oportunidade que estava diante dele naquele momento ali. Não haveria uma segunda oportunidade. Não haveria. Ou era aquela, ou não era. Não posso dizer se não aconteceria uma outra oportunidade, porque, quem sabe, de repente Pedro ou Paulo, um outro dia, poderia passar por lá. Mas a Bíblia diz em Atos que nenhum dos discípulos passou por Jericó de novo. Então, eu creio que era aquele momento ali dele. Será que eu e você temos perdido oportunidades de Deus para nós? Será que você perdeu uma oportunidade de Deus para a sua vida? Porque você não soube discernir nem o tempo e nem o momento da visitação dele a você. Eu queria que você ficasse de pé comigo. Perdoe, amados. Se Bartimeu tivesse dado ouvidos aos outros, ele teria passado o resto da vida dele na escuridão, tanto física como espiritual. Se Bartimeu tivesse ouvido aquela multidão dizendo para ele calar, ele teria sido cego 2 vezes, fisicamente e espiritualmente. Mas ele não aceitou, ele não se calou, ele não ficou preocupado com o que as pessoas poderiam pensar dele. Ele se lançou numa oportunidade que lhe foi dada. É o filho de Davi, é o Messias, é a promessa de Deus, é Jesus, é o famoso Nazareno que está passando aqui. E eu já ouvi que ele cura, que ele faz milagres, que ele opera maravilhas. E eu não vou perder essa oportunidade. E hoje, amados, nós estamos aqui na casa dele, na casa do Nazareno. Hoje nós estamos aqui e a sua presença se faz manifesta nesse lugar. Amém. Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. É isso que ele nos diz. O que você precisa? O que você gostaria? Isso não é um culto esse momento aqui, não quero que você ache que isso é um culto de milagres, de maravilhas. Não é um culto é apenas a característica de Jesus, a característica de Deus. Deus é bom, Deus é bom, Ele é bom, Ele é misericordioso. É por isso que eu tenho coragem de de fazer esse desafio a você. O que você precisa? Será que você precisa de uma cura? Será que você precisa de um toque? Você precisa de um encontro? Você precisa de um fogo novo no seu espírito, na sua alma? Você precisa de um ânimo novo? Eu queria que você fechasse os olhos nesse momento, porque Deus trouxe você aqui na casa dele, e Ele pode, nessa noite, você tem a oportunidade de receber da parte dele, diretamente dele, aquilo que você precisa, aquilo que você tanto busca, um sonho que você tem, um pedido de oração que você tem apresentado diante dele. Quem sabe é hoje à noite? Quem sabe hoje, agora, é o tempo e é a oportunidade de Deus para você. Eu queria encorajar você a fechar os seus olhos e a começar a conversar com Ele, a ter a mesma atitude que teve aquele cego, que viu mais do que muita gente. Ele não perdeu a sua oportunidade, mas ele clamou: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim.
E Ele pode vir nessa noite e Ele vai te dar aquilo que você precisa, aquilo que você tem pedido a Ele, porque Ele é bom. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é cheio de graça, cheio de amor. Salmos 84 diz: não negará bem algum aos que andam, aos que vivem corretamente. Senhor, nessa noite nós nos apresentamos diante do Senhor. Senhor, sabe, hoje é o dia que o Senhor escolheu de nos visitar aqui em Bebedouro. E sabe, seja agora, Senhor, nesse lugar aqui, nesse momento. Escuta, Jesus, Filho de Davi, escuta o nosso clamor, escuta o nosso coração, escuta agora aquilo que nós apresentamos diante de Ti, escuta as nossas orações, as nossas petições. Nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus, Espírito Santo, não nos deixe perder o nosso tempo, não nos deixe gastá-lo com coisas inúteis, coisas fúteis. Dai-nos entendimento, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos, toca-nos, Senhor. Nós queremos discernir o Teu tempo e as Suas oportunidades para nós. Queremos discernir, Senhor, a Tua visitação a nós, a nossas vidas. Nós queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti, os nossos lares, os nossos casamentos, Pai, as nossas famílias, os nossos filhos, Senhor, as nossas esposas, Pai, esposos, Senhor. Jesus, Filho de Davi, Jesus, Filho de Davi, tende misericórdia de nós. Jesus, Filho de Davi, escuta, Senhor, atende ao nosso clamor, atende, Senhor, responda-nos com a Tua presença, responda-nos com Teu Espírito, responda-nos com Teu fogo, responda-nos, Senhor, com a Tua cura, responda-nos, Senhor, com aquela porta que precisa ser aberta, aquela cura que precisa ser realizada, aquele milagre que precisa surgir, Senhor. Responda-nos, Senhor, mudando o nosso coração, mudando o coração dos nossos pais, dos nossos filhos, mudando os corações, Senhor, daqueles que precisam ser mudados, convertendo, libertando, sarando, quebrando as cadeias. Nós queremos Te ouvir. Nós queremos a Tua oportunidade. Ajude-nos a discernir o Teu tempo. Não nos deixe perder, Senhor, o Teu tempo e as Tuas oportunidades para nossas vidas. Não nos deixe.